Desde os tempos antigos, as Escrituras revelam verdades profundas que muitas vezes passam despercebidas até mesmo pelos mais estudiosos. Entre os livros considerados apócrifos pela maioria das tradições cristãs, existe um que intriga, provoca perguntas e acende um alerta espiritual: o livro de Tobias. Escondido aos olhos de muitos, esse livro carrega em suas entrelinhas uma narrativa que pode estar conectada aos antigos relatos dos anjos caídos e aos desdobramentos proféticos que atravessam os séculos. Será que Tobias revela mais do que aparenta? Estaria ali uma chave esquecida para entendermos melhor os dias que estamos vivendo? Neste vídeo, vamos caminhar juntos por uma análise profunda, bíblica e histórica, desvendando o que pode ser uma peça faltante no quebra-cabeça das profecias. Prepare-se para enxergar o mundo espiritual sob uma nova perspectiva, à luz da palavra e dos acontecimentos que ecoam até hoje. Se esse tipo de conteúdo desperta em você o desejo de entender mais profundamente as verdades escondidas nas Escrituras, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui a gente não passa pela superfície. A gente mergulha nas profecias, nos mistérios e nas revelações que muitos ignoram. Assim, você não perde nenhum vídeo que pode abrir seus olhos espirituais para os tempos que estamos vivendo. Pouco se fala sobre o livro de Tobias nos círculos protestantes, e mesmo entre os que já ouviram falar dele, raramente se dedica tempo para compreendê-lo dentro do contexto bíblico maior. O que poucos sabem é que, em meio à narrativa aparentemente simples de uma viagem e de um casamento, há elementos que ecoam temas antigos das Escrituras, especialmente o embate entre o mundo celestial e as forças das trevas. O personagem Tobit, pai de Tobias, vive em um período de exílio longe da Terra Prometida, em meio a uma cultura que havia se distanciado da adoração ao Deus verdadeiro. É nesse cenário que começamos a enxergar uma conexão com os nossos dias, um povo disperso, enfraquecido espiritualmente, cercado por crenças estranhas e silenciosamente oprimido por forças invisíveis. A figura do anjo Rafael surge de maneira intrigante. Ele se apresenta como um homem, mas aos poucos revela seu verdadeiro papel celestial. O que chama a atenção é sua atuação direta no mundo físico. Ele cura, guia, intervém. Isso levanta uma pergunta importante à luz das profecias. Se os anjos de Deus ainda operam dessa forma, será que também os anjos caídos continuam atuando com tanta influência neste mundo? Essa dualidade entre os mensageiros de luz e os que se rebelaram não é nova. Desde o Gênesis vemos uma batalha espiritual em curso, e o livro de Tobias pode ser uma peça-chave para entender até onde vai essa influência. Além disso, a possessão demoníaca de Sara, a mulher que Tobias está destinado a desposar, expõe a realidade de espíritos malignos que atormentam, matam e manipulam o destino dos homens. Isso nos remete diretamente às palavras de Paulo em Efésios 6:12, onde somos advertidos de que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Em Tobias, essa batalha espiritual se torna visível, quase como se o véu fosse temporariamente levantado para nos mostrar que existe algo muito maior em ação. E essa revelação nos convida a olhar com outros olhos para os sinais do nosso tempo. Estamos talvez mais cercados por essa guerra invisível do que imaginamos. À medida que seguimos na leitura do livro de Tobias, algo chama ainda mais atenção. A missão que Rafael recebe não é apenas guiar Tobias em sua jornada, mas também confrontar diretamente uma entidade espiritual destrutiva, o demônio Asmodeu. Essa figura, que aparece nos relatos como o causador da morte de 7 maridos de Sara, possui um padrão de atuação que ultrapassa o mero simbolismo. Ele não apenas impede a realização de uma união sagrada, mas parece nutrir um ódio específico por essa aliança, algo que ecoa nas Escrituras como parte da guerra espiritual contra os desígnios de Deus. O casamento, desde o Éden, é uma aliança espiritual que representa uma união divina.
E essa oposição demoníaca contra ele, já presente em Tobias, nos leva a refletir sobre como os princípios bíblicos continuam sendo alvos diretos de ataque em nossos dias. Não é difícil ver isso hoje. Valores familiares sendo desconstruídos, instituições sagradas sendo relativizadas e uma cultura que, pouco a pouco, se distancia do que a Bíblia chama de santo. Assim como Asmodeu se opôs a uma união ordenada por Deus, vemos nos bastidores do tempo presente uma força semelhante, espiritual, invisível, mas intensamente ativa, desafiando os planos do Criador. Mas há algo ainda mais profundo: o modo como Rafael confronta Asmodeu. Ele instrui Tobias a usar partes específicas de um peixe, o fígado e o coração, para gerar uma fumaça que o afasta. Essa imagem, por mais estranha que pareça, carrega simbolismos que muitos intérpretes relacionam com práticas sacerdotais do Antigo Testamento, onde o incenso simbolizava orações subindo diante de Deus. Ou seja, não se trata apenas de um ato físico, mas de uma representação espiritual de autoridade divina sobre o mal. O que está por trás dessa ação não é superstição, mas um sinal de que a intervenção divina opera por meios que muitas vezes o homem comum não compreende. E esse detalhe nos leva a outra conexão com os dias atuais. Será que, como Tobias, estamos sendo chamados a exercer autoridade espiritual em tempos de escuridão crescente? A história sugere que, mesmo em exílio, mesmo diante do terror demoníaco, há uma arma espiritual disponível. Mas apenas para aqueles que obedecem, confiam e caminham com Deus, mesmo sem entender todos os caminhos. Ao final da missão, quando Tobias retorna com sua esposa e a cura da cegueira de seu pai é realizada, Rafael finalmente revela sua verdadeira identidade. Ele declara algo que muda completamente a perspectiva da história. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e tem entrada na glória do Senhor. Tobias 12:15. Essa afirmação, aparentemente simples, carrega um peso teológico e profético imenso. A referência direta aos 7 anjos que estão diante do trono conecta o livro de Tobias ao livro do Apocalipse, onde João descreve esses mesmos 7 espíritos diante de Deus. Apocalipse 1:4 e 8:2. Essa ligação intertextual entre os livros, um considerado apócrifo e o outro profético e canônico, levanta uma questão. Por que os mesmos elementos aparecem em diferentes livros da Bíblia, inclusive nos que foram deixados fora de certos cânones? Isso sugere que há uma continuidade na revelação espiritual que muitos não percebem, e que certos livros podem conter chaves simbólicas ou espirituais que aprofundam a compreensão das profecias. Rafael não é apenas um anjo mensageiro. Ele é parte de um grupo celestial com funções específicas no cumprimento do plano divino. Mas por que esse detalhe seria tão importante para nós hoje? Porque vivemos numa era em que os sinais celestiais estão se intensificando. O Apocalipse menciona os 7 anjos como instrumentos de julgamento, cada um tocando trombetas que anunciam catástrofes e revelações finais. O fato de um desses anjos já ter atuado na Terra, como descrito em Tobias, mostra que esses seres não são apenas simbólicos. Eles se movem entre o céu e a terra, intervindo conforme a vontade de Deus, e sua presença pode ser um indício de que os tempos se aproximam de seu clímax profético. Em Tobias, Rafael age como um curador, guia e guerreiro espiritual, 3 papéis que refletem o ministério celestial nos bastidores da história humana. E se ele já esteve presente em um momento de transição e restauração no passado, será que podemos esperar sua atuação, ou a de seus semelhantes, nos dias finais, conforme descrito por João? A história parece sugerir que os mesmos personagens celestiais envolvidos nos eventos antigos também estarão presentes nos juízos finais. O tempo pode passar, mas o exército de Deus permanece vigilante. Uma das nuances mais esquecidas na narrativa de Tobias é o pano de fundo do exílio. A história não se passa em Jerusalém, nem durante um período de estabilidade espiritual em Israel. Pelo contrário, estamos em meio ao cativeiro assírio, um tempo em que o povo de Deus estava disperso,
vivendo entre culturas pagãs, enfraquecido em sua identidade e sem o templo como centro de adoração. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, lança luz sobre um padrão profético recorrente. Deus se manifesta com maior intensidade justamente nos momentos em que seu povo está oprimido, espalhado ou sob domínio de impérios hostis. Esse contexto nos remete ao conceito de remanescente fiel, um tema que aparece repetidamente nas profecias, especialmente em Isaías, Daniel e Apocalipse. Mesmo fora da terra prometida, Tobit permanece fiel à lei, recusa-se a comer alimentos impuros, pratica a justiça e socorre os mortos, colocando em risco sua própria vida. Esse comportamento de fidelidade em meio à decadência é uma antecipação profética do que será exigido dos fiéis nos tempos finais. Apocalipse 14:12 ecoa essa mesma ideia. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tobit representa esse remanescente, não em grande número, mas em profundidade de fé. E Tobias, seu filho, é aquele que, guiado por um anjo, atravessa territórios perigosos, enfrenta demônios e retorna com bênçãos, como que prefigurando o caminho do povo fiel nos últimos dias. A Bíblia é clara: o tempo do fim será marcado por engano espiritual, perseguição e necessidade de discernimento. E assim como Tobias precisou de Rafael para ver além das aparências, o povo de Deus também necessitará de direção sobrenatural para caminhar em meio ao caos. Estamos vivendo dias semelhantes aos do exílio assírio, a confusão espiritual, invasão de doutrinas estranhas e um povo muitas vezes sem identidade bíblica clara. Mas é nesse cenário que as maiores manifestações de Deus podem surgir. Tobias nos lembra que mesmo longe da Terra Santa, mesmo em silêncio profético, o céu ainda fala, envia anjos, cura, liberta e protege. E essa verdade é uma promessa para os dias que se aproximam, quando a fidelidade de poucos poderá mover os céus em favor de muitos. Se essa análise está fazendo sentido para você até aqui, já deixa o like. Isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar sendo produzido. E me conta nos comentários: você acredita que os anjos ainda atuam dessa forma nos dias de hoje? Já viveu ou presenciou algo que te fez perceber o mundo espiritual se manifestando de forma direta? Sua experiência pode despertar outras pessoas que estão começando a enxergar além do visível. O que muitos não percebem ao ler o livro de Tobias é que por trás de cada acontecimento natural há um padrão divino sendo seguido, um roteiro invisível que espelha os grandes temas das Escrituras. Um deles é o da restauração. Quando Rafael intervém, ele não apenas guia Tobias até Sara ou expulsa o espírito maligno. Ele está, na verdade, restaurando o que foi quebrado. Um casamento ameaçado por forças espirituais, a visão física e espiritual de Tobit e até a esperança de um povo que parecia esquecido. E é aqui que o livro se alinha profundamente às profecias escatológicas. Restauração é o fio condutor das promessas finais de Deus. O profeta Joel fala de um tempo em que o Senhor restauraria os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, uma imagem poderosa de perda e desolação. Em Tobias, essa promessa se antecipa em forma de narrativa. O pai cego, a mulher atormentada, o jovem inexperiente e o anjo enviado representam todos os elementos que Deus usa para reconstruir vidas, famílias e destinos, mesmo quando tudo parece ter sido roubado. Assim como Tobit recupera sua visão, há uma promessa no fim dos tempos de que os olhos dos cegos se abrirão, física e espiritualmente. Isaías 35:5. Essa restauração, porém, não acontece sem obediência. Rafael instrui Tobias detalhadamente, e cada ato de fé, desde guardar o peixe até orar antes de deitar-se com Sara, é parte do processo. Essa sequência nos lembra que a intervenção divina está muitas vezes condicionada à nossa disposição de ouvir, obedecer e confiar. Nos dias de hoje, muitos desejam milagres sem o caminho da fidelidade. Mas a narrativa de Tobias deixa claro: o milagre só ocorre
quando há entrega total ao propósito de Deus. E talvez a maior restauração retratada nesse livro seja invisível aos olhos naturais, a reconexão espiritual com os céus. Um anjo andar ao lado de um homem não é uma simples visita celestial. É um sinal profético de que, mesmo em tempos sombrios, Deus não abandonou os seus. Ele continua enviando seus mensageiros, curando corações e abrindo caminhos onde não há estrada. E no final dos tempos, a restauração prometida a Israel, às nações e ao coração humano será plena, assim como foi no lar de Tobit. Há um momento emblemático no final do livro de Tobias que merece atenção especial. Quando Rafael se despede, ele pede que tanto Tobit quanto Tobias escrevam tudo o que aconteceu. Ele não apenas revela sua identidade angelical, mas também destaca a importância do testemunho. Isso carrega uma dimensão espiritual profunda. Registrar a ação de Deus é uma forma de eternizar sua presença na história. E nas profecias bíblicas, o testemunho tem um papel central. Em Apocalipse 12:11, está escrito que os fiéis venceram o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ou seja, contar o que Deus fez se torna em si uma arma espiritual. No contexto atual, onde a fé muitas vezes é desvalorizada ou tratada como algo subjetivo, o exemplo de Tobit e Tobias nos lembra da responsabilidade de preservar os feitos do Senhor. Quando eles escrevem o que viveram, estão cumprindo uma missão profética, deixar uma herança espiritual para as próximas gerações. Esse ato não é apenas histórico, é escatológico. Em tempos de engano, a verdade registrada se torna luz. A fidelidade deles ao relatar os fatos se conecta com o chamado profético de Abacuque. Escreve a visão, grava-a em tábuas, para que a leia quem passa correndo. Abacuque 2:2. Além disso, Rafael alerta sobre algo essencial. Não pensem que eu comi ou bebi com vocês. O que viram foi apenas uma visão. Essa revelação quebra a lógica humana e abre espaço para uma realidade que muitos negligenciam. O mundo espiritual é mais real do que o mundo material. E esse aviso não é isolado. Jesus, após sua ressurreição, também aparece com um corpo glorificado, surpreendendo os discípulos. Paulo, em suas cartas, alerta sobre anjos que se disfarçam de luz. E em Hebreus 13:2, somos lembrados de que, ao acolher estranhos, podemos estar hospedando anjos sem saber. Essas camadas de realidade indicam que há muito mais operando ao nosso redor do que os olhos podem ver. O livro de Tobias escancara essa verdade com simplicidade e profundidade. Ele mostra que o céu se move, mesmo quando a terra parece silenciosa. E o testemunho fiel, ainda que em meio ao exílio, ao sofrimento ou ao medo, se torna sinal visível de que Deus continua escrevendo sua história através dos que o temem. Algo que passa despercebido por muitos leitores é a forma como o livro de Tobias trata o tema da herança espiritual. Quando Tobit percebe que está próximo da morte, ele chama Tobias para transmitir não apenas bens, mas valores. Ele o aconselha a viver com justiça, a dar esmolas, a obedecer aos mandamentos e a manter-se íntegro diante de Deus. Esse momento é mais do que um simples discurso paterno, é um ato profético. É o retrato de um patriarca passando o bastão da fé, como fizeram Abraão, Jacó, Moisés e tantos outros. A continuidade espiritual é vista como algo tão essencial quanto a herança material. Nas profecias bíblicas, especialmente em Malaquias, há uma promessa poderosa ligada a esse princípio. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4:6. O texto fala da restauração geracional como uma das últimas obras antes do grande e terrível dia do Senhor. Em Tobias, vemos esse princípio em ação. Um pai transmitindo a fé ao filho, preparando-o para enfrentar um mundo hostil com sabedoria celestial. Em nossos dias, essa conexão entre gerações tem se perdido. Vivemos numa era de ruptura,
onde a sabedoria dos mais velhos muitas vezes é descartada, e os jovens são deixados à mercê de influências instáveis. O resultado é um povo desorientado, sem raízes bíblicas profundas, vulnerável ao engano espiritual. O exemplo de Tobit nos convida a restaurar essa ponte, resgatar a fé através da instrução familiar, da disciplina espiritual e do testemunho contínuo dentro do lar. Tobias, por sua vez, não despreza as palavras do pai. Ele obedece, respeita e aplica cada ensinamento. E é isso que o capacita a enfrentar os desafios que surgem em sua jornada. Esse modelo é profético, porque aponta para a preparação do remanescente nos últimos dias. Um povo instruído, firmado em princípios eternos e guiado não pelas opiniões da cultura, mas pela palavra de Deus. O legado de Tobit não foi ouro, nem terras, mas uma fé viva que o tempo e a opressão não conseguiram destruir. E essa herança é a única capaz de sustentar alguém diante dos tempos proféticos que já começam a se desenrolar ao nosso redor. À medida que encerramos a leitura do livro de Tobias, é impossível não sentir que fomos conduzidos por algo maior do que uma simples história de família, cura e casamento. O que está diante de nós é uma estrutura profética, um espelho que reflete princípios espirituais atemporais e, ao mesmo tempo, um vislumbre dos dias que virão. A jornada de Tobias é, na verdade, uma jornada espiritual que ecoa os grandes temas apocalípticos: batalha contra forças invisíveis, fidelidade em meio ao exílio, intervenção angelical, cura, libertação e, finalmente, recompensa. Esse padrão é o mesmo que vemos nas profecias do tempo do fim. Em Apocalipse, os fiéis enfrentam perseguição, resistem ao engano do anticristo, recebem auxílio divino e, no final, são resgatados para reinar com Cristo. Tobias, ao lado de Sara e sob orientação de Rafael, vive um microcosmo dessa trajetória. E é isso que torna este livro tão relevante. Ele nos prepara espiritualmente para compreender que o mundo natural está entrelaçado ao mundo espiritual e que aqueles que confiam em Deus serão guiados por caminhos que nem sempre fazem sentido à razão, mas fazem parte do plano eterno. Rafael, ao desaparecer da cena, deixa claro que sua missão foi cumprida, mas que há outras missões em curso. Isso nos lembra das palavras de Jesus: "Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho." João 5,17. A atividade celestial não cessou. Anjos ainda são enviados, batalhas ainda são travadas e promessas ainda estão se cumprindo. A história de Tobias é uma semente profética plantada no coração das Escrituras para despertar o discernimento daqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. A pergunta que fica é: e nós? Estamos preparados para ouvir a voz que guia, obedecer mesmo quando não entendemos e lutar com as armas espirituais que o Senhor nos deu? Vivemos em um tempo onde o engano se mascara de verdade, onde o caos se apresenta como liberdade. E como Tobias, podemos facilmente nos perder no caminho se não tivermos discernimento espiritual. Mas o Deus que enviou Rafael ainda governa os céus. E sua promessa permanece. Aqueles que forem fiéis até o fim verão a plenitude da restauração, não só de suas casas, mas de toda a criação. Ao olhar para a história de Tobias, não podemos ignorar o que o Espírito quer revelar à nossa geração. Não se trata apenas de um texto antigo ou de um registro curioso de aparições angelicais. Trata-se de um chamado. Um alerta silencioso de que o mundo espiritual continua em movimento, que há batalhas sendo travadas e que o povo de Deus precisa estar desperto. O exílio de Tobit, a possessão de Sara, a cegueira, a opressão, tudo isso é mais do que contexto. São símbolos dos nossos dias. Tempos de cegueira espiritual, de ataques invisíveis, de famílias desfeitas e fé diluída. Mas o mesmo Deus que enviou Rafael continua atento. Ele não mudou. A palavra é clara: "Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas." Malaquias 4:2. Esta é a promessa que nos sustenta.
Em meio à escuridão, haverá luz. Em meio à guerra, haverá socorro. Em meio ao caos, haverá redenção. A história de Tobias é um lembrete de que o céu nunca deixou de se mover em favor dos que são fiéis. E por isso, mais do que nunca, precisamos estar espiritualmente preparados, com discernimento, com oração, com fidelidade. Porque o tempo final não será vencido por força ou por estratégias humanas, mas pela obediência, pela verdade e pelo Espírito de Deus agindo através dos seus. E quando o mundo olhar e ver apenas ruínas, o remanescente verá a restauração. Porque a promessa do Senhor é clara, Ele virá. E com Ele trará justiça, cura e vida eterna aos que perseverarem até o fim. Depois de mergulharmos juntos nessa jornada pelo livro de Tobias, é impossível sair ileso da riqueza espiritual que essa história carrega. Não apenas pelos detalhes intrigantes da atuação angelical, ou pelos paralelos com as profecias bíblicas, mas pela forma como tudo isso conversa com os dilemas e desafios que enfrentamos hoje. Tobias nos lembra que mesmo em tempos de escuridão, quando parece que Deus está distante ou que os céus estão em silêncio, há um propósito sendo costurado por mãos invisíveis. A vida não é feita apenas de grandes milagres, mas de obediência constante nos detalhes. É isso que move a história. Um pai que teme a Deus mesmo no exílio, um filho que segue orientações que não compreende completamente, uma mulher que clama por libertação em meio ao sofrimento e um mensageiro celestial que age sem precisar ser reconhecido. Tudo isso forma um retrato de esperança, mas também de responsabilidade espiritual. É confortante perceber que os planos de Deus não estão limitados ao templo, ao sistema religioso ou ao momento político de uma nação. Eles se cumprem nos lares, nas escolhas simples, nas conversas entre pais e filhos, nas orações feitas em segredo. O mundo espiritual se move mesmo quando ninguém está olhando. E essa é uma das maiores lições que Tobias deixa para nós. A fé verdadeira não é moldada apenas pelo que sentimos, mas pelo que escolhemos crer, mesmo quando não entendemos tudo. Nos tempos em que vivemos, cheios de confusão, polarizações e distrações, essa história antiga se torna um lembrete moderno. Ainda existe direção divina, ainda há livramento para os que confiam, ainda há anjos em missão e, principalmente, ainda há um Deus que vê, que responde e que age em favor dos que o temem. Por isso, que a mensagem deste vídeo não fique apenas como uma curiosidade bíblica ou um estudo interessante, que ela gere reflexão, transformação e vigilância espiritual. Porque assim como Tobias foi guiado em sua jornada, nós também estamos em uma, e muitas vezes, sem perceber, estamos mais acompanhados do que imaginamos. O mundo pode parecer instável, mas o reino de Deus continua firme, e sua palavra, como sempre, é viva, eficaz e mais atual do que nunca. Se essa mensagem falou ao seu coração e te fez enxergar algo novo sobre as Escrituras, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar nos comentários o que mais te chamou a atenção. Eu leio tudo com muito carinho, e é sempre bom ver como cada um recebe essas verdades de forma única. E se quiser continuar mergulhando em estudos como esse, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muito conteúdo preparado com o mesmo cuidado, sempre à luz da palavra, e com olhos voltados para o que está por vir.